alegria e satisfação que cumprimentamos aos nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio, que é onde os irmãos vão encontrar o itinerário desta nossa aula. Nós não repetimos o tema da lição. A proposta do meu texto de apoio é trazer subsídios complementares aos irmãos. Os irmãos já leram o texto da revista, os irmãos já leram o livro de apoio, já viram a videoaula do comentarista do trimestre. Então, nosso objetivo aqui é trazer subsídios complementares aos amados irmãos. Além do nosso comentário, nós publicamos 5 ou 6 outros textos da faixa etária dos adultos, além de publicarmos textos de apoio, videoaulas, dinâmicas de todas as faixas etárias da Casa Publicadora, do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O portal Escola Dominical também publica lições de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, disponibilizamos aos irmãos breves comentários em áudio das lições bíblicas sugeridas na revista. E os irmãos têm direito a um momento devocional e ainda angariam informações para as suas aulas. Se tiverem alguma dúvida, postem a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Nós ali responderemos as questões. Nós não respondemos questões colocadas nos comentários das redes sociais. Se alguém responder, nós não nos comprometemos com esta resposta. E, por fim, às 19 horas, horário de Brasília, todo sábado, nós transmitimos ao vivo o estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Aliás, o irmão é nosso convidado a comparecer presencialmente ali. Se não puder estar ali, interativamente no chat, nós estaremos elucidando as suas últimas dúvidas. Mas isto é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste terceiro trimestre de 2023, nós estamos estudando o tema A Igreja e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E hoje estaremos estudando a lição de número 9, fechando aqui o terceiro bloco do trimestre, onde nós estudamos sobre as visões distorcidas do mundo a respeito da sexualidade. E hoje estaremos falando a respeito do corpo. Do corpo. Não é a visão do corpo é muito mais ampla do que a própria sexualidade, mas tem a ver sobre o ser material do homem, sobre o homem material. E a nossa lição é justamente, tem como título, Uma Visão Bíblica do Corpo. O nosso comentarista é o pastor Douglas Roberto de Almeida Baptista, que é o pastor-presidente da Assembleia de Deus da Missão do Distrito Federal, na capital da República. Ele também é o presidente do Conselho de Educação da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil e é o vice-presidente da Rede Assembleiana de Ensino. Uma visão bíblica do corpo. E aqui nós já podemos antever, né, que a visão do mundo a respeito do corpo é deturpada. E deturpada por quê? Porque o mundo ele está no maligno e o Deus deste século, que é o diabo, ele cega o entendimento dos incrédulos. E eles são incapazes
de ver a luz do Evangelho de Cristo. É um versículo que nós temos repetido aqui seguidamente neste trimestre aos irmãos. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Os homens são cegos espiritualmente. Eles não conseguem ver a glória de Deus. Com o pecado, os homens foram destituídos da glória de Deus. E agora, no pecado, os homens não conseguem nem ver a glória de Deus. Para eu ver a glória de Deus, para eu ver o reino de Deus, eu preciso nascer de novo. Eu preciso crer em Jesus. Eu preciso reconhecer que sou um pecador e que preciso de salvação. Eu preciso ser convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque somos incrédulos, não cremos em Jesus. Da justiça, porque não estamos a ver fisicamente Jesus. E devemos, portanto, crer nele e tentar imitá-lo, segui-lo. E, por fim, do juízo, porque eu tenho que me convencer de que o príncipe deste mundo já está julgado, de que ele é um condenado, de que ele não é digno de confiança, de que eu não devo servi-lo, porque, na verdade, ele está condenado. Só assim eu vejo o reino de Deus. Jesus disse isso a Nicodemos. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso nos faz lembrar o livro de John Bunyan, O Peregrino, que é o livro mais lido do mundo depois da Bíblia. Bunyan mostra que cristão, ao ler as Escrituras e ao crer na mensagem das Escrituras e na mensagem pregada por evangelista, que lhe havia dado, inclusive, as Escrituras para ele ler, ele percebe que ele estava na cidade da destruição. E aí, então, ele vê uma luz. E ele descobre que ele precisa ir para a cidade celestial. E, para isso, ele precisa sair da cidade da destruição. A cidade da destruição é o mundo, é o império do mal, é o mundo que está no maligno. E ele precisa ir para a cidade celestial, para o céu, para o reino de Deus. E ele vê esta luz. Por quê? Porque ele creu na mensagem das Escrituras. Ele creu na pregação do Evangelho. Então, os irmãos percebem que nós, no mundo, não temos a visão do que é celestial. Não temos a visão do que é espiritual. E o corpo, por ser a parte material do homem, é concebido no mundo como sendo a única realidade existente. Se os homens no pecado, sob o domínio de Satanás, não conseguem ver a glória de Cristo, não conseguem ver a imagem de Deus, que é Cristo, eles não conseguem enxergar a Deus, porque Jesus disse que quem vê a mim, vê o Pai. Se eu não vejo a Cristo como a imagem de Deus, se eu não vejo o reino de Deus, eu não vejo o que é espiritual, eu não vejo o que é eterno. Então eu não posso ver, compreender, entender a minha própria parte imaterial, que é a alma e o espírito. E é por isso que o mundo ele se voltará para o corpo. E o diabo, como sempre, ele sempre tem uma dupla estratégia.
Ele tem uma dupla estratégia. Quando Deus se revelou a Josué, ele trouxe uma orientação fundamental ao novo líder de Israel. Josué, capítulo 1, versículo 8. Não te aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Deus disse a Josué que ele seguisse a revelação que Deus havia dado a Moisés através, até então, dos 5 livros da lei, do Pentateuco. Se ele seguisse a revelação divina, ele prudentemente se conduziria nesta peregrinação terrena. É por isso que, num versículo anterior, versículo 7 deste capítulo 1 de Josué, Deus disse a Josué: tão somente esforça-se e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Qual é o problema do mundo? O diabo, mentiroso, ele, para alguns, traz uma mensagem que leva as pessoas à direita, desviando-se da lei do Senhor, desviando-se da verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. João 17:17. Deus é a verdade. Jeremias 10:10. Jesus Cristo é a verdade. João 14:6. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. João 16:13. Quando eu me desvio para a direita, eu vou para a mentira. E o pai da mentira é o diabo. Ou então eu me desvio para a esquerda. E o desvio para a esquerda também é mentira. E o pai da mentira é o diabo. E o mundo, ele é conduzido pelo diabo. E o diabo engana todo mundo. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. E com relação ao corpo, o diabo faz exatamente isso. Primeiro, ele faz com que as pessoas esqueçam a realidade espiritual. Não vejam a realidade espiritual. Não vendo a realidade espiritual, não vendo a eternidade, eles confundem o ser humano com o próprio corpo. Porque nós vamos ver, Deus criou o homem, corpo, alma e espírito. Mas, nesta cegueira espiritual, no mundo, não há a alma e o espírito. Não se enxerga, não se compreende a alma e o espírito. Só se compreende o corpo. E aí o diabo engana as pessoas, desviando-as à direita, fazendo com que elas menosprezem e desprezem o corpo. Ou então as desvia à esquerda, fazendo com que elas supervalorizem o corpo. E a nossa lição é uma visão bíblica do corpo. O que Deus revela nas Escrituras a respeito do corpo. E nós vamos ver o que Deus fala do que é o corpo e vamos, então, desmascarar as mentiras do diabo, sejam no desprezo ou menosprezo do corpo, seja na supervalorização do corpo. Deus fez o homem com um corpo material.
O ser humano é o único ser que tem uma parte material e outra parte imaterial. Deus, ele não tem parte material. Deus é espírito. João, capítulo 4, versículo 24. Palavras do Senhor Jesus. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Veja que para adorar a Deus eu preciso estar em espírito e em verdade. Quem desconsidera a realidade espiritual, quem não vê, não consegue enxergar a realidade espiritual, jamais poderá adorar a Deus. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A verdade é a palavra de Deus, de acordo com as Escrituras. Eu só posso adorar a Deus se eu enxergar a realidade espiritual e se eu o fizer conforme as Escrituras. Os anjos também são espíritos. Hebreus, capítulo 1, versículo 17. Aliás, 14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Aqui o escritor aos Hebreus está falando sobre os anjos. Todos eles são espíritos. Todos os anjos, tanto os bons quanto os maus, são espíritos. As demais criaturas feitas por Deus, todas elas são materiais. Os animais, os vegetais e os minerais, eles são pura matéria. Deus criou os vegetais, Deus criou os minerais, Deus criou os animais. E todos eles são pura matéria. Até os animais, eles são chamados animais, a palavra animal quer dizer aquele que tem ânima, aquele que tem alma, mas a alma do animal, entendida aqui como na antiguidade, o que faz com que o animal tenha sentimentos, tenha movimento. Esta alma morre quando o animal morre, porque é tudo material. O animal, o vegetal e o mineral é tudo matéria. Deus criou e eles vão se desfazer. Como diz o apóstolo Pedro, lá na sua segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Havendo, pois, de perecer versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas os convencerem em santo trato e piedade. E assim ele continua falando das pessoas que não vão desaparecer. Quem vão desaparecer são as coisas. São as obras que Deus criou na terra, que estão ali descritas no livro do Gênesis. O universo físico, os animais, vegetais e minerais se desfarão, porque são pura matéria. Agora, o ser humano é diferente. O ser humano, ele tem uma parte espiritual, assim como Deus e os anjos. Mas ele também tem uma parte material, assim como os animais, vegetais e minerais. O ser humano é um único ser que, ao mesmo tempo, é material e imaterial.
Deus fez o homem para ser uma espécie de mediador entre a criação terrena e o próprio Criador. Deus fez o homem para que ele administrasse a criação terrena. E para administrar a criação terrena, ele deveria ter contato com esta criação terrena. E toda esta criação terrena, como nós vimos, era material, é material. Então, para que o homem tivesse contato com a criação terrena que ele haveria de administrar, ele precisava ter um componente material. Mas, ao mesmo tempo, o homem precisava se reportar e prestar contas ao dono de todas as coisas, porque ele é um mordomo, ele é um administrador. E o administrador tem que prestar contas ao proprietário, ao patrão. E Deus é espírito. Então o homem deveria ter contato com Deus. E por isso Deus o fez com uma parte material, para que ele tivesse contato com a criação terrena, que é material. Mas também fez dele uma parte imaterial, para que ele tivesse contato com Deus. É por isso que Deus fez o homem corpo, alma e espírito. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui nós temos as três partes do ser humano. O corpo, formado do pó da terra. E é interessante vermos que o homem possui todos os elementos químicos que compõem o universo. Os irmãos sabem que todo o universo, quem estudou química conhece a tabela periódica dos elementos. E existem 92 elementos químicos que são naturais, ou seja, são encontrados na natureza. Os outros elementos químicos que existem na tabela periódica, eles são criados pelo homem, não existem na natureza. Mas o ser humano, ele tem todos os 92 elementos químicos. Existem alguns elementos químicos que todos nós sabemos que o homem tem. Quem já não teve anemia? E vem o médico e diz, olha, você precisa tomar ferro, porque a anemia é falta de ferro. Então você fica descobrindo que você tem ferro no seu organismo, no seu corpo. Todos nós sabemos que temos oxigênio, porque nós respiramos, inspiramos o oxigênio, expiramos o gás carbônico. Então é sinal que também nós já temos carbono. Então existem alguns, outras pessoas sabem muito bem, principalmente quando a pessoa está na velhice, ela precisa tomar medicação e precisa tomar zinco. Então ele descobre que tem zinco no corpo. Ou então precisa ver a sua situação de potássio no corpo, principalmente quem tem problema de pressão arterial, né, de hipertensão. Então, aí você descobre que tem potássio, mas nós temos todos os 92 elementos. Nós temos ouro, nós temos prata, nós temos platina, nós temos cloro, nós temos fósforo. Fósforo também as pessoas sabem muito bem, porque quando tem problema de memória tem que tomar fósforo. Enfim, mas nós temos todos os 92 elementos. Por quê? Porque Deus quis mostrar ao mundo que o ser humano é a coroa da criação terrena. Ele é a síntese do mundo. O pó da terra, o corpo do homem, é uma síntese de toda a natureza. É o ponto máximo da natureza. Por isso que o salmista Davi, no Salmo de número 8, ele diz:
Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, quem é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, e assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pela vereda dos mares. Eu li o Salmo 8, versículos 3 ao 8. Por isso que a Bíblia diz que, por isso que é dito que o homem é a coroa da criação, porque o salmista está dizendo aqui, de glória e honra o coroaste. Deus foi feito para dominar sobre a criação terrena, e é por isso que seu corpo possui todos os elementos químicos. Toda a matéria está sintetizada no ser humano. Então, o corpo, ele é formado do pó da terra. E nós já vemos que o corpo, pela sua composição química, ele foi criado por Deus para mostrar que o homem deve dominar sobre a criação terrena. O corpo, já na sua composição, ele é o pó da terra, e essa expressão mostra que ele possui todos os elementos químicos. O corpo é para fazer com que o homem domine sobre a terra. O corpo foi criado por Deus para que o homem tenha contato com a criação terrena, sujeitando-a, dominando, que é 2 dos 5 propósitos de Deus para o homem. Quais são os propósitos de Deus para o homem? Gênesis 1 e 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, o corpo é este instrumento material que Deus deu para que o homem pudesse cumprir esses 5 propósitos. Mas Deus não só fez o homem do pó da terra. A Bíblia diz que ele soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Deus deu o fôlego da vida, o espírito. E Deus deu ao homem uma alma. A alma é a individualidade de cada ser humano. O que faz um homem diferente do outro é a sua alma. Onde está o entendimento? Onde está o sentimento? Onde está a vontade? Essas são as 3 faculdades da alma. E o espírito, que é o que faz a relação com Deus. O homem foi feito para se relacionar com Deus. Então Deus criou um espírito no homem, e esse espírito faz a relação com Deus. É neste espírito que está a consciência, que é aquela voz divina que diz o que é certo e errado, e é no espírito que está a fé, que faz com que o homem, crendo, possa se relacionar com Deus, possa ver a Deus, possa contemplar a glória de Deus, levando então o nosso entendimento, a nossa vontade e o nosso sentimento para as coisas de Deus, fazendo com que nós glorifiquemos a Deus, pois este é o propósito no nosso relacionamento entre Deus e com Deus, é a glorificação de Deus. Jesus veio para isto. Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus.
Nós devemos, aqui na terra, fazer boas obras. E estas boas obras farão com que as pessoas glorifiquem a Deus. Porque é este o propósito do homem em relação a Deus. O homem deve dominar a criação terrena, mas deve se relacionar com Deus. E se relacionar com Deus para quê? 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, nós temos que tudo fazer para a glória de Deus. Então, o nosso corpo, veja que Paulo diz aqui, quer comais ou quer bebais. Quando nós comemos e bebemos, estamos fazendo atividades para o nosso corpo. E o corpo deve levar-nos à glória de Deus. Veja que o Espírito nos entra em contato com Deus e submete a nossa alma e o nosso corpo a glorificar a Deus. Então, o corpo, ele é matéria, é o pó da terra, e ele é um invólucro material onde está, podemos dizer assim, a embalagem onde está o produto. O produto é a alma e o espírito. O nosso entendimento, a nossa sensibilidade, a nossa vontade, a nossa consciência, a nossa fé. O corpo funciona como este portador desta alma e deste espírito, que só se separam no momento da morte física. No momento da morte física, nós temos a separação entre o corpo e a alma e o espírito. Porque por causa do pecado, Deus disse a Adão, no suor do teu rosto comerás. Gênesis capítulo 3, versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Por causa do pecado, o corpo humano tem o mesmo destino da matéria. Qual é o destino da matéria? Nós já vimos que tudo que Deus criou se desfará. O corpo do homem, por ser material, por causa do pecado, como o homem foi destituído da glória de Deus, o corpo também se desfará. Irá para a sepultura, se desfará, se tornará novamente pó. Mas a alma e o espírito não se desfazem. A alma e o espírito vão à presença de Deus. É o que diz Salomão lá em Eclesiastes, capítulo 12. Ele vai descrevendo no capítulo 12 toda a degeneração do corpo com o envelhecimento por causa do pecado até a morte, que ele descreve no versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Esse espírito aqui é o homem interior. Homem interior, que nós vamos tratar, inclusive, na próxima lição, de que fala o apóstolo Paulo, lá em 2 aos Coríntios 4:16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, que é o corpo, se corrompa, como Salomão diz aqui em Eclesiastes 12, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O homem interior é a alma e o espírito, que são distintos, mas nunca se separam.
E quando o homem morre, eles vão à presença de Deus. Alma e espírito vão à presença de Deus. Se você dormiu no Senhor, você vai aguardar a ressurreição no paraíso. Se você morreu sem salvação, você vai para o Hades, aguardando a ressurreição. Só que a ressurreição, primeira ressurreição, para os salvos, que ressuscitarão no dia do arrebatamento da igreja. E os perdidos ressuscitarão no dia do juízo do trono branco. Os corpos voltarão. Eles voltaram à terra, mas eles voltarão, porque o homem não é um ser puramente material. E por isso ele existirá para sempre, na companhia de Deus, com a vida eterna, ou separado eternamente de Deus, com a morte eterna. Mas nunca deixará de existir. Então o corpo é esta parte material, que por causa do pecado se desfaz, mas que ressuscitará para viver a eternidade, ou um corpo glorificado na glória de Deus, ou um corpo sem glória no lago de fogo e enxofre. Então, o corpo é um instrumento que Deus dá ao homem para que, primeiro, tenha contato com a natureza, com o universo físico, com a matéria, para dominá-la, dominar a criação terrena. E segundo, para ser a habitação da alma e do espírito, que devem glorificar a Deus. Então, o corpo, ele tem uma função importante, porque é através do corpo que eu posso glorificar a Deus aqui na Terra e levar as pessoas a glorificarem a Deus. E é através do corpo que eu domino sobre a criação terrena. Então, o corpo é importante. E aqui vem o famoso desvio à direita que o mundo apresenta, que o diabo apresenta. É o menosprezo ou o desprezo pelo corpo. O menosprezo e o desprezo pelo corpo. O que é o menosprezo? É uma desvalorização do corpo. E o diabo, desde lá atrás, desde as primeiras eras, ele trouxe uma mentira, a de que o corpo é mau. Quem pensava assim? Os indianos, os hindus. O hinduísmo até hoje entende que o corpo é um obstáculo ao crescimento espiritual do homem. A matéria é um mal. A matéria é um impedimento à evolução espiritual. É por isso que entre os hindus nós temos, por exemplo, os faquires, aquelas pessoas que não comem, que fazem jejuns prolongadíssimos, que ficam até em cima de camas de prego, né? São esqueleto puro e que são considerados pessoas de espírito evoluído. Justamente por quê? Porque desprezam o corpo. Essa filosofia hinduísta, ela está, por exemplo, também na yoga. O que é a yoga? É o seu desprendimento do corpo na meditação para que você cresça espiritualmente. É a ideia de que o corpo é um mal, de que o corpo faz mal à espiritualidade, que o corpo deve ser destruído, o corpo deve ser subjugado, o corpo deve ser eliminado.
É a ideia que está no budismo, porque o budismo saiu do hinduísmo. Esta ideia penetrou na Grécia, nos chamados cultos místicos gregos. Era a ideia de que o corpo é um mal. Filósofo Platão, um dos principais filósofos do Ocidente, compartilhou desse conceito. Ele considerava que o material é ruim, que o material é mau, e que eu tinha que me desprender do material para poder ter acesso à verdade. E como Platão influenciou muitos pais da igreja e muitos teólogos no começo da história da igreja, isso veio, de certa maneira, influenciar o pensamento cristão. E até em nossos dias. Há muitas pessoas que jejuam, não porque Jesus mandou jejuar, e nós temos de jejuar, mas porque eles acham que ao jejuar, eles estão mortificando o corpo. E eu, se não mortificar o corpo, se eu não me desprender do corpo, eu não vou ter crescimento espiritual. Ledo engano. Os gnósticos, que atrapalharam muito com suas heresias o começo da história da igreja, e que já eram combatidos pelo apóstolo Paulo e pelo apóstolo João, principalmente, eles tinham esta ideia, eles negavam que Jesus se fez homem, se fez carne. Justamente porque diziam, se Jesus é o Filho de Deus, se ele é santo, ele não poderia ter tido um corpo, porque o corpo é um mal, o corpo não presta, o corpo é um obstáculo às coisas espirituais. E Jesus não poderia ter tido um corpo. Esta ideia de menosprezo ou de desprezo, porque o menosprezo é a desvalorização, o desprezo é a total consideração de falta de total valor. Não tem base bíblica. Pelo contrário. Jesus, para salvar o homem, ele teve que se fazer homem. E para se fazer homem, ele teve que ter um corpo. O próprio escritor aos Hebreus, ele fala a respeito disso. Hebreus, capítulo 10, versículo 5. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Se Deus preparou um corpo para Jesus, Jesus que nunca pecou, Jesus que é perfeito, é porque o corpo não é um mal. Foi Deus quem formou o homem do pó da terra. O corpo é criação de Deus. O corpo é bom. O corpo faz bem. E o corpo é o instrumento pelo qual eu glorifico a Deus. Jesus teve um corpo. E ele pôde dizer na sua oração sacerdotal. João capítulo 17, versículo 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Jesus glorificou o Pai na terra por meio do corpo. O corpo que o Pai lhe preparou. Foi este corpo que andou pelas estradas de Israel. Foi este corpo cujas mãos tocaram as pessoas e as curaram. Foi este corpo que estendeu a sua mão e tirou e impediu o afogamento de Pedro no mar da Galileia.
Foi este corpo que se entregou por nós e derramou todo o seu sangue para me salvar e salvar a você. Este corpo que era um templo, era a habitação de Deus. João, Evangelho de João, Evangelho segundo João, capítulo 2, versículo 19. Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. O corpo de Jesus era templo de Deus. É a habitação de Deus. Deus veio habitar no corpo de Jesus. E Jesus glorificou a Deus, fazendo do seu corpo o templo de Deus. E é isso que eu e você devemos fazer. O corpo deve ser templo do Espírito Santo. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, 2 numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O meu corpo e o seu corpo tem que ser templo do Espírito Santo, habitação de Deus. E quando nós dizemos que o corpo tem que ser templo do Espírito Santo, nós vemos o quê? Que o corpo, ele é o local onde se manifesta a glória de Deus. Quando Salomão inaugurou o templo, o que aconteceu? A glória de Deus encheu a casa. Tanto que os sacerdotes não podiam entrar para ministrar, porque a glória de Deus ocupou a casa. A presença de Deus estava no templo. Quando o segundo templo foi inaugurado, isto não aconteceu. E por causa disto, os mais velhos choraram. Mas Deus levantou o profeta Ageu e disse: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Por quê? Porque Jesus entrou neste segundo templo. Porque neste segundo templo Jesus ensinou, Jesus pregou, Jesus curou, Jesus fez milagres. E ao morrer na cruz do Calvário, o véu do templo, deste segundo templo, se rasgou de alto a baixo, dizendo que agora nós tínhamos livre acesso a Deus, porque o pecado havia sido tirado do mundo. Então, o segundo templo também foi o lugar da manifestação da glória de Deus. E eu e você temos que fazer do nosso corpo
a manifestação da glória de Deus. Através do nosso corpo, através daquilo que fazemos pelo corpo, comer, beber, vestir ou qualquer outra coisa, este corpo deve servir para que eu glorifique a Deus e para que as pessoas, ao ver as nossas boas obras, e elas verão por meio do nosso corpo, elas também glorifiquem a Deus. Paulo, escrevendo ainda em Romanos, capítulo 6, ele diz assim, versículo 12: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E ele ainda diz no versículo 19, falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. O meu corpo é um instrumento para a justiça. Através do meu corpo eu vou fazer o bem. Através do meu corpo eu vou fazer a vontade de Deus. Através do meu corpo eu vou servir para a justiça. Eu vou me apresentar a Deus. Veja que o culto que eu faço a Deus é por meio do corpo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu tenho que apresentar o meu corpo como sacrifício a Deus. Quando eu cultuo a Deus, eu tenho que apresentar o meu corpo. Por isso, irmãos, que eu devo cultuar a Deus como um sacrifício. Eu tenho que estar com o meu corpo voltado para Deus, para adorá-lo. Quantas pessoas estão dentro dos templos, mas a mente está em outro lugar? Ou estão se comportando irreverentemente na hora do culto? Seja com trajes indecentes, sim, porque quando eu visto o meu corpo. E a minha vestimenta tem que glorificar a Deus, ser instrumento de justiça e não instrumento do pecado. Quando eu coloco uma roupa para despertar a sensualidade, para provocar a lascívia das outras pessoas, eu estou fazendo do meu corpo um instrumento de pecado. Mas Paulo diz aqui que antes, no pecado, eu apresentava o corpo para servir a imundícia e a maldade. Agora não, agora eu tenho que apresentar o meu corpo para a justiça, para a santificação. Eu me visto de qualquer maneira. Se alguém olhar, o problema é dele. Não, não é dele. É dele também. Mas você que motivou. Você usou o seu corpo como um instrumento de provocação, de tentação. Você está usando o seu corpo para a maldade. Deus só quer o coração. Não.
Deus quer que o seu corpo seja templo do Espírito Santo. Quando os judaítas começaram a colocar no templo imagens, idolatria, começaram a adorar dentro do templo o Deus Tamuz, o Deus do Sol. O que aconteceu? A Bíblia diz e mostrou Deus a Ezequiel que a glória do Senhor saiu do templo. E depois o templo foi destruído. Por quê? Porque eles não estavam mais usando o templo para adorar a Deus. Porque eles estavam usando o templo para pecar. Quando eu permito que o meu corpo seja usado para o pecado, quando eu tento as pessoas, se eu estou tentando as pessoas, é porque eu estou sendo usado pelo diabo. O diabo é o tentador. E se eu sirvo para a tentação das pessoas, eu estou a serviço do diabo. Eu estou satisfazendo os desejos do diabo. E, portanto, eu não posso dizer que o meu corpo é para a glória de Deus. Eu não posso dizer que o meu corpo é templo do Espírito Santo. O meu corpo é templo do diabo. O meu corpo é instrumento da imundícia e da maldade para a maldade. E quem está assim está no mundo, está no maligno. Esse desvio à direita, que menospreza o corpo, despreza o corpo, é errado. Primeiro, porque quem fez o corpo foi Deus. E, portanto, é bom. Tudo que Deus fez foi bom. Gênesis 1:31. Segundo, o corpo tem tanto valor que ele é um instrumento para eu glorificar a Deus. Ele é templo do Espírito Santo. O apóstolo Pedro, ainda nessa linha de pensamento, ele diz, ele compara o corpo dele ao tabernáculo. Ele diz, vamos aqui na sua carta, no capítulo 1, versículo 13, da segunda carta. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Pedro tinha consciência de que o seu corpo era um tabernáculo. E aí nós nos lembramos do tabernáculo que Deus mandou que Moisés construísse no deserto. E quais eram as características daquele tabernáculo? Em primeiro lugar, era uma construção móvel, que sempre andava, ia caminhando junto com o povo, rumo à terra de Canaã. O nosso corpo também está caminhando aqui na terra com destino ao céu, a Canaã celestial. Então, o nosso corpo é uma construção móvel. Veja que nós não podemos nos prender às coisas desta vida. O corpo, ele não deve ser usado para nos prendermos às coisas desta vida. Por isso, eu não posso usar o meu corpo para o pecado. Eu não posso usar o meu corpo para satisfazer as concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida. Eu não posso usar o meu corpo para buscar as coisas desta vida. É por isso que Paulo diz fugir da prostituição. Eu não posso usar o meu corpo para desfrutar dos prazeres deste mundo, os prazeres carnais. Eu não posso usar o meu corpo para a prostituição, para a embriaguez,
para o uso de drogas. Não. Eu não posso pensar, e aí vem o desvio à esquerda. É quando se diz que o corpo é supervalorizado. O diabo diz: não existe nada depois desta vida. Aproveite esta vida. Ela é a única que existe. Morreu, acabou. E aí, então, as pessoas querem aproveitar o máximo possível do mundo. É a filosofia que manda no mundo. Já que eu sei que eu vou morrer, e já que quando eu morrer tudo acaba, deixa eu aproveitar a vida, fazer tudo o que eu quiser. E aí o corpo é visto como objeto de prazer. Eu vou usar o meu corpo para ter o máximo de prazer, seja no sexo, seja nas drogas, seja no desfrute das riquezas, na vida regalada, seja no luxo, seja no culto ao corpo. Então eu vou querer ser belo, eu vou fazer fisiculturismo para ter um corpo escultural, eu vou fazer plástica, pôr botox para sempre ser bonito, para nunca aparecer ruga. O importante é a minha aparência física, o importante é eu ser bonito, o importante é eu ser magrinho para ser considerado celebridade, ou ter sex appeal, apelo sexual. O importante é eu fazer bastante exercício para eu ficar bem, bonito. Esse é o culto do corpo, o narcisismo, a vaidade excessiva. Isso é que importa. Eu aparecer bonito, galã, chamativo, apelativo, um ídolo sexual. Aí a supervalorização do corpo. Por quê? Porque as pessoas só enxergam esta vida. Esquecem que o corpo envelhece e que voltará ao pó. Mas que ressuscitará, porque existe uma eternidade. E essa eternidade eu tenho que estar com Deus. E para estar com Deus na eternidade, eu já tenho que estar com Deus agora. E aí o corpo não é um fim, mas é um instrumento pelo qual eu glorifico a Deus. Eu não vou glorificar a mim mesmo e ao meu corpo, mas eu vou glorificar a Deus. Quando Pedro diz que o nosso corpo é um tabernáculo, ele está dizendo que o tabernáculo ele não parava, ele não se prendia em lugar nenhum no deserto. Ele estava indo em direção à terra de Canaã. Nós estamos indo em direção ao céu. E o corpo não pode se prender às coisas desta vida. Quando Pedro fala que o seu corpo era um tabernáculo, nós nos lembramos que o tabernáculo teve um tempo. Depois ele foi substituído pelo templo. Em Siló, o tabernáculo até foi destruído. Este corpo material, ou ele volta à terra e se desfaz por causa da morte física, ou se eu estiver vivo no dia do arrebatamento da igreja, ele será transformado num corpo glorificado. Este corpo vai passar e nós teremos um corpo glorificado, assim como o tabernáculo passou e surgiu o templo. E o corpo? Quando Pedro diz que é um tabernáculo, ele nos faz lembrar que este corpo foi feito segundo o modelo divino. O tabernáculo foi construído segundo o modelo que Deus deu a Moisés. E ele só se encheu da glória de Deus porque ele foi feito conforme o modelo. Eu tenho que andar segundo o modelo de Deus. Eu tenho que andar segundo a palavra de Deus.
aí o meu corpo será templo do Espírito Santo e eu poderei glorificar a Deus por meio do corpo. E quando Pedro fala que o seu corpo é um tabernáculo, ele também mostra que o seu corpo é um instrumento da glória de Deus, porque a glória de Deus também encheu o tabernáculo, assim como encheu o primeiro templo, e assim como também o segundo templo teve a plenitude da glória de Deus pela presença de Jesus. Agora, é interessante, o tabernáculo, quando nós vemos o modelo que Deus deu, o tabernáculo não causava admiração nem esplendor, porque as suas cortinas externas eram de pele de texugo. Ninguém sabia o que tinha a beleza de dentro do tabernáculo. Quem olhasse por fora não ia saber que existiam peças lindas e valiosíssimas dentro do tabernáculo, como a arca, como o candelabro, mesmo o altar de ouro lá no lugar santo, e mesmo o altar de cobre no pátio, porque do lado de fora o corpo, o tabernáculo não aparecia. Isso nos mostra exatamente o que eu disse agora há pouco. O corpo é templo do Espírito Santo, mas externamente ele não pode querer aparecer. Quem quer ostentar o seu corpo, quem quer que as pessoas se admirem com o seu corpo, quem se preocupa de ter um corpo que chame a atenção, está indo contra a vontade de Deus. Porque o corpo de Pedro é um tabernáculo. Ele não deve causar admiração. Veja que Jesus não tinha um corpo que causasse admiração. O profeta Isaías, ele diz lá em Isaías 53, versículo 2, porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Tem gente que diz, não, isso aqui era Jesus na cruz, desfigurado. Mas Jesus nunca se impôs pela sua beleza. Veja que Judas disse, aquele que eu beijar é ele. Porque ao contrário de Saul, que se sobressaía, porque era mais alto do que todos, a pessoa mais alta depois de Saul batia nos ombros dele, ele não chamava atenção pela sua beleza, pela sua compleição física. Não. Jesus chamava atenção pela sua autoridade espiritual, pelo seu poder. Nós não podemos querer supervalorizar o corpo. O corpo não pode ser desprezado. O corpo não é mau. Mas eu não posso querer que o meu corpo seja chamada atenção sobre ele. De maneira alguma. Ele é o meu tabernáculo. Como diz o apóstolo Paulo, ele é um vaso de barro. Segundo aos Coríntios, capítulo 4. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu sou templo do Espírito Santo. O Pai e o Filho vêm fazer em mim morada. Eles têm valor, eles são valiosíssimos. Assim como eram as peças do tabernáculo. Mas eles é que são o tesouro. O meu corpo é um vaso de barro. Eu não devo querer que as pessoas contemplem o meu corpo. Eu não quero, não posso ter uma conduta para que as pessoas admirem o meu corpo. Porque o meu corpo é templo do Espírito Santo.
Eis o significado do corpo como tabernáculo, como templo. E, irmãos, aqui podemos também falar a respeito de marcas que se fazem no corpo. Uso de piercings, tatuagem, tudo isso é abominação diante de Deus. Se você é templo do Espírito Santo, você glorifica a Deus, você não pode usar o corpo para usar marcas antinaturais e para homenagear seja quem for. Ah, mas eu vou colocar aqui, Deus é fiel. Não precisa colocar aqui. Tem que mostrar nas suas obras que Deus é fiel e que você é fiel a Deus. A adoração a Deus é em espírito e em verdade. Você não pode usar o seu corpo para fazer tatuagens ou para usar piercings. Até porque, já na lei de Moisés, se proibiam as tatuagens, porque as tatuagens são práticas idolátricas. As tatuagens nasceram para adorar falsos deuses. E como Deus não mandou ninguém fazer tatuagem, e como a tatuagem foi usada para idolatria, como diz Jó, Jó, diz o quê? Jó 14:4. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Se Deus nunca mandou fazer tatuagem, se as tatuagens surgiram em práticas de idolatria, portanto, são coisas geradas na idolatria, no maligno, no mundo. Portanto, são coisas impuras, pecaminosas. E quem do imundo tirará o puro? Ninguém. E o piercing vem lá do hinduísmo. E os locais que se colocam piercings são as chamadas chakras, que no hinduísmo são meios de contato do espiritual com o corpo. Naquela ideia de que eu tenho que me desprender do corpo, de que eu tenho que eliminar o corpo, que o corpo é mau, existem alguns pontos do corpo que permitem contato com o espiritual. E os piercings são colocados justamente nesses locais. Agora, que espírito que vem entrar em contato com o corpo quando você invoca? Não é o Espírito de Deus. São demônios. Então, o uso de piercing é uma invocação de demônios. Então, cuidado. Cuidado com essas invenções que estão criando hoje. Ah, Deus não se importa de eu colocar uma tatuagem, não é por causa disso que eu vou para o inferno. Deus quer o coração. Cuidado. O corpo tem que ser templo do Espírito Santo. O que diz Paulo, repito, não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Nosso corpo não nos pertence. Não posso querer, através do meu corpo, trazer outra mensagem que não seja da glória de Deus. E a mensagem da glória de Deus e a adoração a Deus é em espírito e em verdade. E a verdade é que a palavra nunca disse que Deus mandou usar piercings ou fazer tatuagens. E a adoração é em espírito, portanto, não são em marcas no corpo. O corpo é o templo do Espírito Santo. Não pode ser supervalorizado, nem desprezado, nem aviltado. É por ele que eu glorifico a Deus. Amém.